Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o privilégio, deixa eu só anotar isso aqui, do falar do presente e futuro do RPG com o professor Felipe. É uma honra estar com ele, com Sônia e com todos vocês que nos acompanham agora. Eu vou só fixar esse comentário. Gente, essa setinha aí embaixo, faz um favor, chama mais gente. Esse aviãozinho aí, se você chamar mais gente, essa sala vai encher. Eu quero muito que essa sala encha o que o professor merece. E vai ser muito bom isso. Tenho certeza. Oba! Aí Oh, estamos. Renato, boa E a tarde para você, para todos os colegas, para os meus caros RPGs e para o Crefito 2, que deu um empurrão para esta entrevista. sim. Primeiro, muito obrigado. Merci. Merci beaucoup pela sua Nous generosidade. allons, Renato, vamos continuar em francês, nesta Oh, condição. c'est pas possible, hein? Querido professor, eu sou de uma geração aonde o RPG já existia quando eu estava me formando. E eu tenho que lhe agradecer. E dizer que eu sou um dinossauro da profissão. Nos olhos, perfeito. E eu sei que existiu para a sociedade, eu sou do Rio de Janeiro, uma fisioterapia antes e uma fisioterapia depois do RPG. Então, eu tenho muito a te agradecer como fisioterapeuta pela profissão ter ficado mais conhecida depois da sua técnica. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. E agora eu quero conhecer mais o Felipe. Quero saber um pouco da sua trajetória profissional, aonde o senhor se formou, em que local, como foi essa formação, seus professores, para a gente entender que Felipe construiu o RPG. Mas, como você disse, como eu estou de uma geração antes da geração de você, uma novela, história de uma vida. Então, vamos resumir. Eu fiz o meu vestibular em ciências naturais. Depois, eu passei um tempo nas ciências exatas, que me ajudou na rigor científica, no raciocínio, na dedução, na metodologia. Uhum. E depois eu fiz a minha fisioterapia em França. Uhum. E foi um caminho só com uma período bem útil. Depois, nesta período de evidence best practice, uma pausa na direção das ciências exatas. E depois entrei em fisioterapia. Uhum. E como foi a sua escolha para a área da saúde? Por que fisioterapia? Que aí nós chamamos de kinesio. Por que Kinesioterapia? Sim, porque neste momento da evolução da nossa profissão,
kinesis em grego significa movimento. Sim. Então era reeducação mais com o movimento. Quando agora a RPG está na reeducação do movimento, mas também da postura. Uhum. E qual foram os seus grandes professores? O senhor tem alguém que o senhor lembre que foi uma inspiração para o senhor na sua formação? Bom, tem que recolocar as coisas nessa período para imaginar que não tivemos grandes professores na universidade, nas faculdades. Era um pouco o início da profissão. Verdade. Bom, então, os professores estavam mais na literatura, na enciclopédia médico-chirurgical, evidentemente Duchenne de Boulogne para a fisioterapia dos movimentos, evidentemente Rouvière em anatomia e graças, obrigada a Capongi, porque eu passei a minha período de formação em fisioterapia com os livros. Então, era mais na literatura que em vivo. Uhum. E hoje, como está essa fisioterapia aí na Europa? A kinesioterapia, ela pode ser comparada, o kinesio francês com o kinesio brasileiro? Como o senhor olha esses dois mundos? Estamos cortados, mas como foi nesta período a fisioterapia na França, mas era uma coisa que não era satisfação. Na realidade, a criação de RPG vem de uma insatisfação minha. Porque, na realidade, tive um ensinamento de anatomia, de fisiologia, de fisiopatologia, com professores de respeito, bem. Mas depois, a proposta, nesta período, de exercícios terapêuticos, era, em realidade, reforçar os dorsais, os abdominais e os inspiradores. Então, em particular, com a minha exigência que eu tinha em tese de curiosidade de formação científica, eu vi um abismo. Pode pensar que para tratar a escoliose, o ensinamento era dizer os ortopédicos com colete, ou senão natação. Que é aspecto científico, porque quem sabe nadar não tem escoliose, é bem conhecido. Então, foi um sentimento de frustração que foi na origem de tudo. E ainda hoje, da minha exigência de curiosidade, de autocrítica e de senso do progresso, sempre melhorar. Porque era pouca coisa a nossa formação nessa época. Muito bom. Professor, em 2003, j'ai été à Nice pour faire les études com Madame Mézières, de cadeias posturais. Foi algo muito bom para mim. Eu estive em Nice. Há outros professores ou outros colegas da sua época
que também se tornaram grandes fisioterapeutas aí na Europa? Quem o senhor lembraria? Sì, sì, in acupuntura in particolare mi gostou bastante depois da minha formação de fisioterapeuta. E eu tive lá mestre Jaricot, Courbon, Pialou, e me gostou bastante esta globalidade yin yang, d'antagonismo, complementaridade, porque para mim era já uma significação da sinergia, uma sinergia muscular e uma contração do músculo com o controle do músculo antagonista. E se pode ver ainda hoje que tenho esta influência de globalidade, de antagonismo, complementaridade, esta noção humanista das coisas. Perfeito. Então, lá tivemos maestro, uma moda das cadeias musculares e me preocupei com isso, antes de ver que era um caminho sem saída, porque uno queria a sua cadeia superior, a sua cadeia posterior, a sua cadeia lateral. Bom, então, lá é a literatura que me ajudou, porque eu descobri com atraso, porque estava conhecido nos Estados Unidos, mas pouco em Europa. Hermann Kabbat, que já em 1950 estava falando de cadeias neuromusculares. Então, com um objetivo, uma coerência funcional. Perfeito. Então, imediatamente, eu pensei que não tem uma cadeia de Arturo, não tem uma cadeia de Maria, não tem uma cadeia... Não, tem uma finalização gestual e postural, e lá saiu os primeiros princípios da RPG. Perfeito. Professor, a gente está vivendo uma realidade que eu nunca imaginei, que é o Covid e esta quarentena. E o senhor está me dizendo cada vez mais que o neuro é muito importante. Como o senhor está vivendo esse período de quarentena e como o senhor acha que os seus alunos formados de RPG podem ajudar as pessoas agora e depois dessa quarentena? De diversos modos. O primeiro modo é que, evidentemente, para pessoas que foram hospitalizadas, a sintomatologia é no nível da respiração, é o pulmão que está afetado. É uma das especialidades, temos tantas em RPG, mas uma das nossas capacidades é a reeducação respiratória. Perfeito. Então, vão precisar de fisioterapia, estão já precisando no momento da hospitalização, das primeiras recuperações, e depois vamos entrar com a reeducação respiratória. Mas vemos também que tem dificuldade para caminhar, para manter a posição de pé. Então, tudo isso vai necessitar da capacidade da fisioterapia em geral e para o meu nenê da RPG em particular. Olha, o senhor tocou em algo muito importante agora, que a fisioterapia pulmonar, Sônia, a marcha... estamos cortando.
Está muito cortado. Tá. Vou Vai tentar. continuar. Eu vou recuperar. Tá. O senhor falou da marcha e falou da respiração. No Brasil, em algum momento, o RPG ficou conhecido Repete, Renato. apenas como postura. Tá. Sônia, ele falou sobre marcha e falou sobre Se respiração. mostra a Sônia, porque Sônia! temos uma brasileira aqui, uma carioca. Merci. E o senhor falou sobre marcha e respiração. Mas no Brasil, o RPG, por quem não conhece o RPG, é conhecido apenas como postura. Por que ficou com essa fama de RPG ser só postura? Lá vamos retomar as coisas na ordem. Depois da Segunda Guerra Mundial, tinha que recuperar os feridos da guerra. Então, a kinesiologia, a cinesiologia, o movimento foi desenvolvido. Era perfeitamente normal. Mas foi um pouco esquecido, e muito, completamente esquecido. A postura que hoje é a grande moda, a postura é a primeira descoberta, princípio da RPG, foi de perceber para mim que temos, e lá Young ajudou um pouco também, que temos uma bipolaridade organizativa neuromusculoesquelétrica e fibrosa e articular, que é um sistema para manter a postura e um sistema para fazer o movimento. Perfeito. Evidentemente complementários, mas não são os mesmos músculos. E não é a mesma patologia, porque a patologia dos músculos chamados estáticos, que em realidade são de controle do equilíbrio, é sempre a retração ou encurtamento. Então, está este princípio básico de dizer que altera a nossa postura, e se altera a nossa postura, vai frear os movimentos, vai alterar os movimentos, e a primeira característica da RPG é trabalhar na direção de identificar estas cadeias de coordenação neuromuscular estáticas. Quais são esses músculos que vão garantir a postura? Daí a definição da RPG, reeducação postural global. Só que agora estamos muito mais longe e que, evidentemente, se podemos liberar os freios que é encurtamento muscular dos músculos estáticos, que vão deformar o corpo, podemos liberar o movimento e, como dizer, destravar o freio à mão do carro, e o carro pode andar. Deixa aí, isso. Perfeito. Então, foi a ideia básica. E depois, todo se encadeou, como esticar estes músculos, esta noção fundamental que um músculo tônico, que é encurtado, que é rígido, é um músculo fraco. Eu quero também músculos fortes, eu também, mas se encurtado, vai perder a sua flexibilidade. É um elástico vivo
se não vai esticar, se não vai restituir depois a sua elasticidade para combinar com a contração muscular. Então, um músculo rígido é um músculo fraco. É por isso que uma pessoa de 70 anos não vai concorrer na Copa Libertadores. Muito E ninguém nesta período. Muito bom. Professor, o senhor falou primeiro da interação da respiração, do cérebro e do movimento. Qual é a importância da mobilidade articular para o RPG? A importância da mobilidade particular. Articular. Nas articulações móveis, são importantes? Estamos cortados, Renato. Eu espero. A interação da respiração. Da respiração, em particular. A interação da respiração com a mobilidade articular. O diafragma é um músculo fundamental no corpo. E lá temos também uma originalidade em RPG. É que eu percebi que a respiração a respiração articular que ele fala. Articular? Mobilidade. Joint mobilidade. Bom, a mobilidade depende dos músculos mais dinâmicos, mas se são freados com a retração muscular, evidentemente não podem exprimir a força. Perfeito. E do outro lado, vão comprimir as articulações. Então, tem só um passo entre deformação morfológica e lesão articular. O cotidiano, em fisioterapia, hoje, é receber pessoas que têm dor da coluna vertebral. Quem não vai sofrer do nível lombar, cervical e com as profissões modernas também do cotovelo. Bom, porque usamos de um modo repetitivo destes músculos, estes músculos que são passando no redor das articulações, fixando as articulações, se são encurtados, vão achatar as articulações e vão torcer. E neste sentido, estamos já nas lesões articulares. Estamos vivendo de pessoas que têm dor, e a maioria dos nossos pacientes, hernia discal, cervicalgia, ombro congelado, dores. E quando você falou do pós-Covid, nessa período de Covid, as pessoas são preocupadas, evidentemente, com a pandemia. E são pessoas que, com medo de contato, lógico, não estão fazendo o tratamento necessário de uma ciática, de uma nevralgia cervicobraquial, de uma dorsalgia. Tudo isso vai reaparecer depois. Pessoas confinadas com dores que normalmente deveriam tratar e que não podem tratar nessas circunstâncias. Perfeito, perfeito. Professor, o senhor está falando diversos momentos de anatomia, biomecânica, cinesiologia, ou seja, as ciências básicas são muito importantes para o RPG. Como o senhor faria uma escala
de princípios do RPG. Quais são os princípios do RPG para quem nunca fez RPG? Bom, então, o primeiro princípio é cortamento dos músculos estáticos. Temos que esticar para encontrar de novo a flexibilidade muscular, liberar as articulações. O segundo princípio é a globalidade, porque quando você vai puxar numa extremidade de uma corda, como tudo isso é organizado em cadeias de coordenação neuromuscular, vai tracionar a cabeça, vai lordosar lombar. Então, é a globalidade. Temos que puxar nas duas extremidades da corda. Perfeito. E identificamos em RPG essas cordas com suas finalidades funcionais. Então, é a globalidade. E terceiro princípio fundamental, segundo, desculpa, é a individualidade. Perfeito. Estamos diferentes, Renato. Menos mal, como você diz, você está jovem, eu estou mais antigo na profissão. Bom, sim. Bem, então, menos mal que estamos todos diversos. Bem, a biologia também é diversa, então temos que adaptar o tratamento a cada um. Nunca tratei duas escoliosas idênticas. Verdade. É uma personalização da patologia. Então, individualidade, globalidade. E o terceiro princípio é a causalidade. Tratamento correto não é só tratamento paliativo, mas é tratamento que vai resolver a causa. E com esta organização global da nossa musculatura, a partir, por exemplo, de uma perna corta, vai desenvolver uma lombalgia ou uma escoliose. Então, com a nossa globalidade, vamos encontrar a causa dos problemas, se é da nossa capacidade, se é no mundo muscular. Uma garantia em relação do futuro e não volver uma semana depois com a mesma patologia. Perfeito, professor. Professor, o senhor trouxe ao Brasil o RPG. Quando foi? Por que o Brasil? E a Sônia tem algo a ver com isso? Bom, Brasil e Sônia, Sônia é uma coisa um pouco mais pessoal do que o Brasil em geral. Bom, eu sou latino, como vocês. E, como latinos, eu acho que os brasileiros têm talento para as coisas da sensibilidade manual. Gostam. E podemos dizer que no RPG fazemos uma modelagem do corpo. Então, era em comunhão com a sensibilidade dos países latinos. Temos cursos em 18 países, não só no Brasil. Mas é verdade que nos países latinos tem uma ressonância, gosto, uma aceitação maior porque vocês têm este gosto
de sensibilidade manual, Verdade. cara a cara com a patologia de um paciente. Então, era normal e tenho mais facilidade nos meus cursos para transmitir a prática nos países latinos e nos países nórdicos, como na América do Norte, no Canadá. Lá é mais intelectual. Eles têm um pouco mais de dificuldade com este instrumento. Tão importante. E hoje, no Brasil, o senhor já formou, em média, quantos fisioterapeutas em RPG? Tem esse cálculo? Bom, em Brasília eu não sei exatamente, mas em totalidade nós aproximamos de 25.000 no mundo, em 18 países, mais de 20, me diz Sônia, 23. Em Brasil, 13 mil, 14 Uau, mais de 10 mil, mas talvez 10 mil no Brasil, me diz Sônia, porque vocês são um continente, em realidade. É desse tamanho, a relação. Então, então, é um continente. Tem um monte também de fisioterapeutas formados em Latam, em América Latina, de língua espanhola, em todos os países. Mas na Europa também, em Itália, Espanha, Bélgica, România, bom, e China. Agora, os chineses, tínhamos um projeto de curso em China, mas foi parado por causa que você conhece. Professor, eu tenho alguns amigos aqui, o Renato, lá de Brasília, e o Alexandre acabou de me perguntar como é o RPG, o Stretching Global Ativo, pro atleta, pro desportista. Lá eu criei o Stretching Global Ativo, então as autoposturas da RPG, só em 1994. Então, mais tempo depois, porque eu vi que tinha uma procura dos pacientes para manter os resultados, manter a forma física, sem deixar de novo encurtar os músculos responsáveis da deformação corporal, das lesões articulares, etc., da blocagem respiratória, etc. Bem, então, no início, efetivamente, foi para a preparação, a manutenção e a recuperação dos atletas. E, rapidamente, depois, eu vi que era talvez ainda mais importante no mundo do trabalho, porque no mundo moderno não estamos mais em condições sempre fisiológicas. Estamos sentados, não estamos mais homo erectus, estamos homo sedutus. Bem, antes da minha formação, a gente desconfiava de pessoas que tinham que levantar pesos, pedreiros lá. Agora também pessoas com a computação que não aguentem mais, com dor do cotovelo ou do ombro. Então, agora, a prevenção no mundo, não só dos atletas, mas também do mundo do trabalho, é um argumento fundamental, porque mesmo
um país que tem uma ajuda social do Estado, como na França, mas não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. E depois da crise do Covid, será pior. Verdade. Então, o melhor é fazer uma prevenção para não precisar de tratamento. Perfeito. Então, o stretching global ativo, que não é terapêutico, é para proteger, manter, recuperar. Hoje em dia, é em desenvolvimento extremamente importante. Ontem eu fiz um prefácio de um professor de RPG espanhol que atualizou para a Espanha um livro de EGA que eu escrevi faz tempo. E o EGA está badalado. Está badalado porque vai ficar cada vez mais necessário. Eu acho que a nossa profissão como terapeutas será mais necessária. Perfeito. E vemos casos cada dia mais graves, casos neurológicos, escoliose, hernia discais. E a prevenção será a grande palavra. Que bom. A grande palavra. Professor, eu posso ver como o RPG é vivo. Então, o Stretch Global Ativo entrou depois da criação. A prevenção agora é um foco que o senhor está dando. E a fisioterapia também é viva e vem evoluindo junto com o RPG. Essa é a pergunta do... Se eu percebi bem, a pergunta de você é a evolução da profissão e da RPG. Se eu percebi bem. Porque está um pouco cortado. Bom, quando eu falei da minha formação, que foi insuficiente, ainda bem, as formações hoje são melhores, mas para mim não são ainda o suficiente. Bom, porque se fala sempre de reforçar, de musculação, e não de manter a flexibilidade muscular. Mas tivemos uma evolução extraordinária. Temos hoje uma profissão que pode ser maravilhosa se praticada bem. Bom, o RPG fez evolução em diversos sentidos. Já melhorando os resultados. Dois, tratando mais patologias. Agora podemos tratar retração dos músculos motoroculares que vão criar distúrbios cervicomotoroculares. O perineu, por exemplo. Então, diversos aspectos de aplicação. Então, quase a gente deveria modificar a expressão reeducação postural global, porque estamos bem além da postura. Podemos tratar todos os aspectos, já falamos. E o terceiro progresso é um progresso da nossa profissão toda, mas em particular para a minha área, é da evidence best practice. Hoje em dia, em RPG, temos mais de 90 publicações científicas em revistas de grande porte e 2 prêmios. E Renato, um prêmio de um trabalho de uma professora de RPG do Brasil. Que legal! Que bom! Um prêmio para um trabalho urogenital das patologias do perineu.
Viu como isso é internacional e que também tem razão de ter orgulho de vocês. Que bom. Professor, o senhor falou do perineu e a Paula está perguntando sobre o RPG em relação às vísceras. Visceral. Qual é o olhar do RPG para as vísceras? Em relação ao perineu, temos uma parte perineal que não é da nossa competência, que é autônoma, automática. Mas temos o solium perineal, que é feito de músculos pelvitroncoanterianos e de músculos do perineu. Então, podemos reeducar esta parte. E hoje em dia, a patologia mais comum, mas que não é a única, a incontinência é um drama. Verdade. Porque a população tem cada vez mais possibilidade de vida. Então, com as pessoas coroas, temos cada vez mais problema de perineu. Cada vez mais. É um trabalho cotidiano para nós. E Sônia está me falando da pergunta de você. Visceral. A parte visceral do visceral. do RPG. Sim. Bom, a parte visceral, temos uma programação também de uma formação superior e vai depender lá também. Não pode ser separado de uma hiperlordose lombar ou de uma rectificação lombar, de uma insuficiência de mobilidade do diafragma. Mas temos manobras também, por exemplo, uma coisa talvez mais simples para pessoas que estão ouvindo, da hernia hiatal. A hernia hiatal é um mecanismo patológico de blocagem do diafragma que vai fazer com a parte superior do estômago vai sair além, no nível superior do anel diafragmático. Então, temos toda esta parte. Temos um trabalho particular em relação aos nervos, às artérias. Temos 10 aspectos de formação complementares na RPG. A principal, já, é a posição. Para quem quer, pode fazer pós-graduação em RPG. Então, isso foi um prazer para mim, sinceramente, a pós-graduação, um master em Itália, em Montreal, em Canadá, e a pós-graduação no Brasil é uma consecração. Bom, e depois, para quem quer, isso é facultativo, temos especialização. Quando eu falei deste prêmio brasileiro de pesquisas, bom, foi em relação do sistema de urogenital, não só do perineu, mas urogenital, então já visceral. Que bom. Professor, hoje a gente tem a fisioterapia no Brasil com diversas técnicas, muitas técnicas surgem. E a maioria das vezes o que a gente vê é que é uma técnica que alguém tira a essência e dá um outro nome. O RPG passou por isso também. Várias pessoas fizeram
novos Bom, RPGs? bom, vamos continuar de um modo positivo, Renato. É. Bom, vamos continuar, porque isso é triste de verdade. É verdade. Porque quando uma coisa funciona, está badalada, enfim, tem pessoas que estão mudando um pouco o nome, postural, global, ou bom, e que estão fazendo formações de 2 dias, de uma semana. Isso não é do interesse da profissão. Não se pode formar um piloto de Boeing ou de Airbus em uma semana. Tem um esforço para fazer, um esforço de qualidade para fazer. Mas vamos tentar ficar positivos e pensar que todas as pessoas interessadas em RPG vão fazer RPG de verdade, e não falar dos outros. Perfeito. Professor, e essas pessoas que estão chegando agora, a fisioterapia ainda está formando muita gente. Quais são os que estão chegando agora para fazer fisioterapia, para estudar? Por favor. Não Que estão chegando, eu tenho um problema com este aparelho. Fala. As pessoas que estão começando a profissão agora, quais são os seus conselhos para os novos? Conselhos para os novos fisioterapeutas. Bah, Pode subir, Renato. Procurar qualidade. tentar autoestima, a autogratificação. Como eu disse para você, temos uma profissão que pode ser maravilhosa, mas não é para fazer sempre os mesmos gestos, é para ficar cara a cara com a individualidade de uma patologia de um paciente. Então, seria dizer a exigência, um orgulho pessoal para fazer o melhor. Eu estou formando adultos que são de nível universitário. Um adulto, Sônia me mostra uma coisa. Presencial. Bom, então, adultos profissionais de nível universitário, então tem que praticar com este tipo de exigência e assim voltar em casa à tarde com autogratificação, porque atividades excepcionais, é isso o objetivo final. O objetivo final não é a evidence best practice. O objetivo final é o resultado. Então, se tem uma mensagem para os jovens que estão saindo, é ter orgulho, dignidade, tentar procurar o melhor possível para chegar na autogratificação. Isso é fundamental. O que me está me mostrando, Sônia? Semi-presencial. Sim, o semi-presencial. Assim, como falamos do futuro, eu tinha esquecido. Vai encaixar tudo com o Covid, com a situação econômica dramática do mundo nessa período. Os cursos no Brasil, como nos outros países, será semi-presencial. Então, temos uma experiência já de anos desse sistema. E a qualidade da formação está melhor. Está melhor porque em virtual
tem mais tempo com tutor, evidentemente com tutor, para digerir a teoria e Verdade. agrupar a prática, dá um impulso melhor na prática. Eu estou sempre presente nos cursos Que bom. para a última semana. E posso ver que as pessoas que seguiram o sistema nos países onde temos o sistema semipresencial têm uma melhor formação. Isso é o primeiro aspecto. O segundo é prosaico. No futuro, Renato, não vai ter mais dinheiro para fazer cursos vagabundos, para fazer coisas que não servem. Estou esperando que as pessoas vão ir procurar a qualidade. E o semipresencial representa uma economia extraordinária para os alunos. E uma Porque democratização, né, professor? Uma democratização do conhecimento. As pessoas em qualquer lugar podem fazer toda a formação teórica em casa, sem perder o trabalho do dia. Fazer isso à tarde, à noite, ajuda de tutor. Ótimo. Então, eu acho que será uma necessidade no futuro e o resultado qualitativo é melhor. É melhor. E o futuro, falamos da atualidade. Obrigado pelo senhor ser um homem do futuro. O senhor viveu uma época e não ficou nela. O senhor está pensando no futuro. E essa... Sempre. Sempre. E in uma palavra, a qualidade, o futuro é na qualidade. Eu sei, por exemplo, que o Crefito, que foi na origem desta entrevista, e estou agradecido a você de todas essas perguntas bem inteligentes, bem adaptadas. Eu sei que os responsáveis da nossa profissão no Brasil são nessa direção. E com a qualidade que vamos continuar avançando e com modestia e autocrítica, senão não tem mais progresso. Verdade. Professor, em nome dos meus colegas brasileiros que se formaram com o senhor ou não, mas todos nós, de alguma forma, nos beneficiamos da sua doação e da sua autocrítica, muito obrigado. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, Sônia. E eu quero que o senhor se despeça agora uma tutelé para os seus queridos. Até breve. Obrigada a vocês todos. Olha. E quando eu estou preso, mas quando vai chegar o mês de outubro, eu vou ficar para segurar. Dia 23, temos um simpósio interessante em Porto Alegre. Vamos participar. Sônia, fica aí, professor. Eu vou pedir para as pessoas que estão em casa tirar uma foto e depois marcar a gente, tá bom? Dá um sorriso aí para tirar uma foto. Tirar isso. Isso. Mas... Só uma foto. Uma foto? Isso! Tirem aí, pessoal. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigado, Renato. Tchau, obrigado Renato. a todos. Um abração para todo mundo. Abraço para todos. A tutelé. Gente, que papo bom foi esse, hein? Então, essa conversa
e várias outras estão salvas no meu YouTube. Para quem não me conhece, sou Renato de Paulo, pesquisador aqui no Rio, fisioterapeuta. E eu tenho um canal de divulgação científica raiz, que eu chamo. Então, a ideia é falar de ciência de uma forma acessível e que o cientista, que o fisioterapeuta, que a autoridade no assunto fale. A gente não pode deixar esses recursos ficarem para trás. Então, essa live e várias outras estão no canal Trato Ubuntu. O melhor agradecimento que você pode me dar é se inscrever nesse canal. Trato Ubuntu, com U. Trato quer dizer tratar, e essa troca, quem trata está se tratando, e Ubuntu é uma filosofia africana, quer dizer humanidade para todos. Ou sou pelo que você é. Então, se você está aqui, saiba que está me fazendo alguém melhor e vice-versa. Essa é a troca que a gente tem que ter, ainda que virtualmente. Então, se inscreve lá. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Amanhã eu tenho filosofia, hein? Filosofia com o Paulinho, fisioterapeuta. Vamos falar sobre amor e vaidade. Não se filosofa só em alemão. Fisioterapeuta também. Então, vem, faz suas perguntas, compartilha essa live, ainda dá nessas últimas 24 horas. E lá no meu canal, Trato Ubuntu, ou na página tratoubuntu.com.br, tá tudo salvo, tá bom? Obrigado! Beijo, beijo grande. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.